Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Foi uma solicitação de alguns alunos inscritos aí no canal da Universidade da Elétrica, perguntando qual é a carga luminotécnica, ou seja, quantos lumens por metro quadrado que eu devo colocar em um determinado ambiente. Essa aula foca em como determinar a quantidade de lumens por metro quadrado e a quantidade de luminárias necessárias. Assista com bastante atenção. Bom, então, para a gente fazer essa comparação entre o que foi atribuído de carga, o que é encontrado de carga pelo projeto luminotécnico, nós temos que definir o que é fluxo luminoso e iluminância. Eu vou repetir aqui algumas aulas, eu já falei. O fluxo luminoso ele é medido em lumen e ele representa a quantidade de luz aqui, olha, que é emitida por uma fonte luminosa, no nosso caso, por uma lâmpada, em todas as direções. Isto é o fluxo luminoso. Então, o fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte de luz, no nosso caso, uma lâmpada, em todas as direções. E ele é medido em lumen, representado por Lm. A iluminância ela é medida em lux e ela representa a quantidade de fluxo luminoso por área a qual esse fluxo vai incidir. Então, eu tenho aqui a definição da iluminância. É a quantidade de fluxo por área a qual essa fonte luminosa está prevista para fazer a iluminação. E a intensidade? E a iluminância é o fluxo por área, unidade lux, Lx, onde φ é o fluxo luminoso em lumen, A é a área que você quer iluminar, e é a iluminância do ambiente. Aqui nós temos algumas lâmpadas fluorescentes, que eu vou usar como exemplo, lâmpadas de 20 watts de potência, 1.100 lumens, 32, 2.950, 40, 3.000 e 3.500. Né? É a potência associada ao lumen, ao fluxo luminoso. Ok? Então, fluxo luminoso, quantidade de luz emitida em todas as direções. E iluminância, a quantidade de fluxo emitido por área. Bom, a iluminância ela é tabelada em função do ambiente. Aqui tem vários tipos de ambiente e a tarefa da atividade a qual é executada. Vocês podem ver aí vários ambientes. Eu vou focar para a nossa aula no ambiente de sala de aula. Uma sala de aula exige uma iluminância média de 300 lux. Por exemplo, se eu pegar aqui um outro exemplo, uma biblioteca, a área de leitura exige uma iluminância de 500 lux. Nosso caso, o exemplo para comparar a carga atribuída com a carga calculada a partir do método do lumen, eu vou usar uma sala de aula de exemplo. Bom, o método que eu vou usar para fazer o cálculo luminotécnico e comparar a potência do cálculo luminotécnico, que é a potência atribuída no levantamento de carga, eu vou usar o método dos lumens, que consiste na determinação de um fluxo luminoso total no ambiente. Esse fluxo total do ambiente, ele é a área do ambiente vezes a iluminância média necessária para esse ambiente, dividido pelo fator de utilização ou coeficiente de utilização U, vezes o fator de depreciação, ok? E N vai ser o número de luminárias. O fator de depreciação ele é obtido nessa tabela para ambiente limpo, normal e sujo,
Aqui eu tenho período de horas de inspeção nessa lâmpada, né, nesse sistema de luminária. Se eu vou limpar a cada 2.500 horas, cada 5.000 horas, cada 7.500 horas, eu tenho o fator D, que é o fator de depreciação. Se for um ambiente limpo e eu for dar manutenção a cada 2.500 horas, 0,95. 5.000 horas e 7.500 horas, obviamente, o meu fator de depreciação ele vai diminuindo. Agora eu vou calcular o índice local, né? Ele relaciona as dimensões do recinto, largura, altura de montagem da luminária. Nós temos que calcular o fator K. Corrigindo no vídeo anterior, eu tinha colocado C mais 1. Um aluno inscrito no canal me alertou, eu não tinha percebido. É C mais L. Então, o K é igual a C vezes L dividido pela altura média da luminária vezes o comprimento mais a largura do local. Essa altura média da luminária é até a altura da posição de trabalho. Então, nós temos que calcular o fator K e, através dele, consultar na tabela e achar o índice que nós vamos dividir. Bom, encontrando no exemplo o fator K, lembrando que as dimensões do ambiente a ser calculado é 9 por 4, então comprimento 9, largura 4. A altura média da luminária, a posição de trabalho está 60 centímetros, a altura média da luminária 2,40. Logo, 9 vezes 4 dividido por 2,4 vezes 9 mais 4. Então, o meu fator K deu 1,15. No vídeo anterior, eu estou reeditando ele, né? Eu tinha colocado mais um aqui, é mais 4, pessoal, que é o comprimento, ok? Isso aqui dá 1,15. Se dá 1,15, eu tenho 1,25. Então, eu tenho que usar o menor na tabela. Então, eu tenho aqui o fator 0,59, ok? Eu estou utilizando 571, uma lâmpada, né? Que na verdade é um modelo, é o teto com a superfície clara, a parede branca e o piso escuro, no meu exemplo, para a gente avaliar o método de lumens, a luminotécnica versus o levantamento de carga. Então, o meu índice aqui agora da refletância é 0,59. Então, o fluxo total é a área vezes o fluxo médio. Nós vamos considerar o fluxo médio 300 lumens, 300 lux, na verdade, a iluminância média, 300 lux. Então, 4 vezes 9 vezes 36, dividido por 0,91 vezes 0,59, que é o fator U aqui, e o D de depreciação. A depreciação 0,91 está aqui, né? E o fator K que nós tínhamos achado, ele era 1,15 e nós arredondamos para 1, sempre por menor valor. Aí o valor de U vai ser igual a 0,59. Então, aqui, ó, 0,59. O fluxo total aqui, 4 vezes 9, comprimento vezes largura vezes a iluminância do ambiente, nós vamos considerar 300, 0,91 vezes 0,59, dá 20.115. Vamos usar a luminária com uma lâmpada, 32 watts e 2.950 lumens. O fluxo total para esse ambiente é 20.115,48. Vou dividir por 29 por 2.950, isso aqui vai me dar 6,8 luminárias, eu vou arredondar para 7 luminárias.